O Japão é um país com forte envolvimento na indústria adulta, e isso já é conhecimento de quase todo mundo. Mas até um bom tempo atrás, geralmente esses serviços eram vendidos de formas muito mais discretas, como em casas de massagens de fachada, banners pelas ruas e moças vendendo esses serviços, disfarçados de outras coisas mais leves, como massagens ou tratamentos alternativos. Mas agora, as coisas estão mudando no Japão. São várias notícias após notícias sobre como recentemente são as jovens japonesas que estão paradas na área ao redor do Okubo Park, em Kabuki-cho, que estão negociando com homens enquanto buscam fornecer a esses homens serviços e hotéis próximos em troca de compensação financeira. Eu sei que isso parece um pouco superficial, como se essa prática já existisse há muito tempo na área de Kabuki-cho, mas os jornalistas japoneses, na maioria das vezes, não se importavam naquela época, já que essas mulheres geralmente eram mais velhas ou estrangeiras. E sei que muitos de vocês podem pensar que essas jovens estão nas ruas provavelmente para conseguir dinheiro para coisas caras e de luxo, ou para pagar suas universidades, cursos ou qualquer coisa do tipo, e que todas estão ali por vontade própria. Mas você não poderia estar mais errado sobre isso, e não deveria assumir que elas são culpadas assim tão rápido. Então, sem mais delongas, vamos analisar a causa principal desse fenômeno alarmante que está acontecendo no coração de Tóquio e a mensagem importante que isso tem para todos nós ao observarmos esses problemas que envolvem o Japão e vários outros países asiáticos. Uma jovem japonesa de 23 anos, chamada Yuka, vamos chamá-la assim durante esse vídeo, já que a polícia não revelou seu nome real, o que foi feito corretamente, já que ela é a vítima, estava se sentindo extremamente solitária ao longo de sua vida em Tóquio. Ela não frequentou a universidade, pois não se saiu muito bem academicamente na escola e foi criada originalmente na região rural do Japão. Para começar uma nova vida, ela recentemente se mudou para Tóquio, mas logo descobriu que as coisas não eram muito diferentes na grande capital, ou até piores, quando se tratava de curar sua solidão. E o Japão, sendo o país mais introvertido do mundo, onde as pessoas se mantêm para si mesmas, ninguém a verifica ou pergunta se ela está bem. Então, à beira de um colapso mental, uma ideia surge em sua cabeça, que é baixar um aplicativo de namoro. Ela coloca seu perfil no aplicativo de namoro, e em breve, um cara bonito a manda uma mensagem e pergunta se ela quer ir tomar um café. Ela diz sim, e lá eles se encontram no primeiro encontro. No encontro, ela sente emoções que nunca sentiu em toda a sua vida. O cara é gentil e, acima de tudo, ouve o que ela realmente tem a dizer. Pela primeira vez em sua vida, ela se sente como uma princesa e pensa que alguém realmente se importa com ela. Conforme o encontro progredia, o cara perguntou a Yuka se ela poderia ser sua namorada, e Yuka, já apaixonada pelo cara nesse ponto, diz sim. Mas, no final do encontro, o cara finalmente confessa a ela sobre o que faz para viver, que é trabalhar como um anfitrião em um host club no Distrito Vermelho de Kabuki-cho, em Tóquio. Então, ele pergunta a ela se ela poderia às vezes voltar ao seu host club e chamá-lo para tomar uma bebida, para que ele possa subir no ranking de popularidade dos hosts. Ele promete a ela que as coisas não serão caras e que ela só precisa chamá-lo pelo nome. E quando ela visita o host club pela primeira vez, não parece que ele estava mentindo. O preço que ela teve que pagar para chamá-lo foi de apenas cerca de 1.000 ienes japoneses, que são cerca de R$ 50 brasileiros. Dia após dia, ela visita o host club para encontrar seu namorado Egawa, que é o nome verdadeiro do cara que foi revelado pela polícia japonesa. Mas então, dia após dia, o preço que ela teve que pagar para chamar seu namorado continua aumentando. De acordo com investigações da polícia, chegou a um ponto em que Yuka teve que pagar cerca de 200.000 ienes japoneses, ou quase R$ 10.000, para nomear Egawa, o que ela fez quase todas as noites. Ela sabia que estava se endividando sem ter como pagar, mas, novamente, dado o fato de que ela estava completamente encantada com seu namorado Egawa, e o via literalmente como a única luz de esperança em sua vida solitária, ela continuou indo ao host club e o chamando diariamente. Mas, como todos nós esperávamos, logo chegou um ponto em que Yuka se sentiu muito atrasada nos pagamentos devidos ao host club, e uma vez que isso aconteceu,
foi quando Egawa encorajou Yuka a ir para o Parque Okupa em Kabukicho e disse a ela para apenas ficar lá. Ele disse que, se ela apenas ficasse lá, os clientes a abordariam naturalmente. E eu acredito que todos aqui já sabem por que esses caras abordam essas mulheres e que tipo de serviço eles estão procurando. Dia após dia, lá estava Yuka em pé no parque em Kabukicho, junto com outras mulheres jovens que também estavam em situações semelhantes, ganhando dinheiro fornecendo esses serviços em love hotels próximos e depois voltando ao host club para pagar sua dívida. A inteligência artificial está revolucionando o mundo em todos os aspectos possíveis, e alguns acreditam que esse pode ser o fim da nossa existência, da mesma forma que no passado, muitas pessoas pensaram que a revolução industrial seria o fim do trabalho humano. Por outro lado, há pessoas que acreditam que a inteligência artificial veio para ajudar o homem a fazer o que antes não era possível. Já pensou no Bonner falando em vários idiomas? A partir de hoje, nos intervalos da programação, a Globo vai dividir com você, a partir de hoje, en los intervalos de la programación, Globo va a compartir contigo, starting from today, in the program intervals, Globo is going to share with you. A partire da oggi, negli intervalli della programmazione, Globo condividerà con te. Criar o seu próprio clone. Welcome to another thrilling episode of Mastering Time Series Forecasting with Ritvik Math. O mais interessante de tudo isso é que poucas pessoas no Brasil sequer sabem da existência dessas ferramentas e como utilizá-las para fazer dinheiro. Tem acesso agora a mais de 50 aulas que irão te ensinar a trabalhar com todas essas ferramentas e colocar muito dinheiro no seu bolso. Clique agora no primeiro link da descrição e não fique para trás. De acordo com a Polícia Metropolitana de Tóquio, a grande maioria das jovens japonesas em pé presas este ano conduziu esse trabalho com o objetivo de obter dinheiro para pagar esses host clubs e os hosts masculinos da história. Egawa foi posteriormente preso pela Polícia Metropolitana de Tóquio em abril de 2023 por seduzir e depois encorajar ativamente Yuka a se prostituir em Kabukicho e pagar seus ganhos para ele e para seu host club. Então, agora muitos de vocês podem estar bastante surpresos neste ponto, já que muitos podem ter inicialmente assumido que essas jovens japonesas estão conduzindo esse trabalho em pé para pagar dívidas universitárias, fornecer para famílias doentes ou pagar aluguel, ou, para os mais vaidosos, ganhar dinheiro rápido para comprar bolsas Chanel, e por aí vai. E eu não estou dizendo que esses casos não existem, pois, após pesquisa, encontrei alguns casos em que uma jovem de uma família de elite escolheu esse trabalho em pé em Kabukicho para ganhar dinheiro rápido para pagar o aluguel em atraso. Mas, novamente, esses são casos minoritários, já que a Polícia Metropolitana de Tóquio afirmou que a grande maioria das jovens japonesas presas este ano em Kabukicho por esse trabalho em pé estava fazendo isso por causa dos hosts. Agora, não conheço nenhum outro país onde um número tão grande de mulheres estejam absolutamente obcecadas com esses homens perfeitos, criados pela indústria dos hosts, com estilos bem esquisitos e cheios de maquiagem que vivem exclusivamente das rendas das clientes femininas. Qual é o motivo desse fenômeno ser tão exclusivo do Japão? Com base em minha pesquisa, lendo sobre muitas respostas diferentes escritas por várias mulheres no Japão, isso se resume principalmente a 3 fatores psicológicos: solidão, esperança irracional ou simplesmente uma busca simples por prazer sem sentido. Muitas das respostas fornecidas pelas mulheres no Japão deram a razão da solidão e da falta de intimidade geral, que é o caso que mais se destaca no Japão, como uma das principais razões pelas quais muitas mulheres no Japão se tornam obcecadas com a cultura dos hosts masculinos do país. Para ficar mais fácil de entender, muitas das jovens mulheres no Japão, especialmente aquelas que originalmente moravam e cresceram nas regiões não metropolitanas do Japão e se mudaram recentemente para Tóquio, careciam do número necessário de amigos e relacionamentos reais em geral para satisfazer sua necessidade psicológica de interação social, bem como de intimidade. Portanto, elas podem entrar diretamente em um host club para conversar e passar tempo com os hosts, ou, como no caso de Yuka, seguir um caminho indireto de primeiro encontrar um cara em um aplicativo de namoro que acaba sendo um host, leva um golpe e tudo mais como você já ouviu a história.
E é claro, para o caso das mulheres mais velhas no Japão, muitas responderam dizendo que, à medida que muitos maridos japoneses começam a ter uma atitude mais fria e sem emoção em relação às esposas depois de se casarem, muitas das mulheres casadas no Japão podem se sentir solitárias e satisfazer sua necessidade de intimidade romântica interagindo com os jovens hosts em kabuki show. A segunda razão são as falsas esperanças que elas criam nesses homens. Essa realmente me surpreendeu ao ler todas as respostas das mulheres no Japão, e acredito que todo o seu quadro mental é bastante difícil de explicar. Então, eu espero que entenda a minha explicação. Muitos dos anfitriões masculinos no Japão são provavelmente uns dos manipuladores psicológicos mais adeptos de mulheres no mundo inteiro, com todo o seu sustento, dependendo de quão bem eles podem conversar e persuadir suas clientes femininas a comprar champanhes mais caras, pagar taxas de nomeação mais altas, o que obviamente se torna mais fácil quanto mais a cliente feminina está apaixonada pelo anfitrião masculino. Então, o que muitos desses anfitriões masculinos japoneses fazem é manter a ideia de um relacionamento de namorado e namorada com a cliente feminina, dizendo algo como: se você puder gastar 200 mil ienes para mim este mês e me tornar o anfitrião de maior classificação do mês, finalmente poderíamos ter um relacionamento aberto e ser namorado e namorada. Agora, a razão pela qual vejo esta parte difícil de explicar é porque para a maioria de nós que não fomos lavados pelo cérebro por esses anfitriões e não temos nenhum apego emocional a eles, sabemos que tudo isso é simplesmente absurdo. Se raciocinarmos um pouco, mesmo que minimamente, sabemos que esses anfitriões provavelmente dizem isso para cada uma de suas clientes femininas para maximizar seu lucro do mês. Não precisamos ser nenhum gênio para entender isso. Mas, se você ler as respostas reais fornecidas pelas mulheres japonesas online, muitas delas ainda defendem esses anfitriões, fazendo afirmações do tipo: embora tenham o trabalho de anfitrião, ainda são humanos no final do dia. Então, quem pode dizer que o verdadeiro amor não pode se desenvolver entre um anfitrião masculino e uma cliente feminina? Então, na mente dessas mulheres no Japão, elas acreditam que somos os estranhos, julgando cegamente que nenhum verdadeiro amor pode possivelmente se desenvolver entre um anfitrião masculino e uma cliente feminina. Como você pode ver, esses anfitriões masculinos no Japão não são apenas uns gigolôs com cabelos esquisitos. Muitos deles, especialmente os mais habilidosos, são muito, muito bons no que fazem, que é explorar as mentes de muitas das jovens mulheres no Japão, especialmente as mais inexperientes e ingênuas, e fazê-las pensar que um verdadeiro amor e relacionamento entre eles podem eventualmente se tornar realidade, é claro, sob a condição de que as mulheres peçam uma champanhe de $2.000 por dia seguidos no Host Club. E, como você viu no caso de Yuka e do anfitrião masculino Egawa, é muito mais fácil para os anfitriões conduzirem tal manipulação psicológica para uma mulher jovem de 20 e poucos anos, que acabou de se mudar para Tóquio, vindo do interior, em comparação com uma mulher de 34 anos de Tóquio que já passou por isso e já teve inúmeras experiências em tentativa e erro com esse tipo de cara errado. A última razão principal pela qual muitas das mulheres no Japão estão tão imersas na cultura dos hosts do país é, na verdade, bastante simples. É porque elas gostam de conversar, tomar drinks e fazer contato físico com homens bonitos. Simples assim. A lógica delas vai para o sentido de que, assim como muitos homens no Japão, também visitam clubes de mulheres em vários lugares para conversar e beber com essas mulheres bonitas. Nós gostamos de beber com homens bonitos e gastar dinheiro com eles. Isso nos ajuda a relaxar. E, se temos os meios financeiros que nos permitem viver esse estilo de vida, qual é o problema? E, para ser franca, talvez esse tipo de mentalidade mantida por algumas mulheres como os principais motivos para frequentar os clubes de anfitriões é provavelmente o tipo mais saudável de relação entre anfitrião e cliente feminina que existe, comparado à solidão e os golpes enganosos de amor falso que muitas passam nesses ambientes, como falei há pouco.